Há poucas semanas eu publiquei um vídeo aqui no meu canal comentando a respeito da Paola Carrossela. Aliás, eu já fiz isso várias vezes aqui, já chamei ela de hipócrita no passado. Hoje, né, na verdade já há algum tempo, eu não acho que ela seja hipócrita, eu acho que ela esteja, na verdade, numa transição. Opinião minha, não é ela que está falando isso, mas ela disse agora, há poucas semanas, que ela tem diminuído muito o consumo de carne vermelha, ela fala, né? Ela não falou sobre peixes e tal, mas ela já deu a entender que pode ser que ela seja vegetariana algum dia. E ela é uma das chefes mais influentes aqui no Brasil hoje em dia. E hoje, dia 16, terça-feira, ela confirmou essa tese de que possivelmente ela pode ser vegetariana um dia sim, e disse mais. Vamos analisar? Olha só, eu não vou colocar o vídeo aqui por questão de direitos autorais e tal, mas ela ensinou hoje lá no canal dela uma receita vegana, uma receita de leite de castanha com cacau, que é o famoso leite com chocolate que todo mundo toma e tal. Só que a Paola, ao contrário do que muita gente pode imaginar, ela disse que ela não toma praticamente leite de vaca hoje em dia. Ela toma todos os dias esse leite de castanha com cacau que ela ensinou a fazer lá no canal, que é uma receita vegana, né? Isso que é muito interessante. Olha só o que ela falou, abre aspas. A gente vai fazer uma batida de leite de castanha com cacau, que seria um leite com chocolate, só que é bom, faz bem, né? Ou seja, nas entrelinhas aí ela já disse que o leite de vaca faz mal, né? Isso para uma chefe, né, que lida com carne, com pecuária, com empresas pecuárias o tempo inteiro, é até corajoso da parte dela falar algo assim, né? Revelar que ela mesma não consome leite todos os dias, então ela não apoia o consumo de leite de vaca, isso vai ficar claro mais pra frente, dá uma olhada. Mas o que é que tem no leite de vaca que faz mal? Honestamente, assim, pra mim, o leite de vaca, eu amo leite de vaca, amo manteiga, amo queijo, como carne, ainda, ela falou bem assim, ainda, pouca, mas eu como. Mas eu também sou cozinheira há 30 anos já, e eu gosto muito de ler e de aprender sobre o impacto que a comida tem na gente e no planeta. Então, mais uma vez, a Paola reforça que ela está pensando muito na questão política da comida. Ela disse, inclusive, nesse vídeo aqui, que não tem como separar uma coisa da outra. Então, sempre que ela vai consumir algo, ela está pensando na origem, no impacto que isso causou, né? No caso do leite de vaca, o impacto que isso causa nas vacas, no planeta, né? Porque criar bovinos é uma das atividades humanas que mais causa mal ao planeta. E aí ela continuou, dá uma olhada. Eu não tomo leite de vaca? Tomo leite de vaca, mas eu tomo muito pouco, ou tento tomar menos, porque eu sei que eu amo queijo. Talvez eu consiga viver sem carne, mas não sem queijo. Aliás, este é o discurso de todo vegano, né? Antes de ser vegano, a pessoa sempre fala isso. Eu já falava assim, eu consigo viver sem comer carne, mas peixe eu vou continuar comendo. Aí parei, né? Porque aí continuei pesquisando, não tinha como. E aí eu falava, bom, agora eu parei de comer animais, pra mim tá tranquilo, né? Mas queijo, não tem problema, leite e tal. Aí fui pesquisar os problemas, né, da produção de leite, queijo e tudo mais, ovos também. E aí acabei me tornando vegano e me parece que pode ser esse um caminho que a Paola tá traçando, tá? Ela continuou. Só que também eu sei que muito leite de vaca eu prefiro não tomar. Por quê? Porque honestamente eu não sei como as vacas são cuidadas, o que elas estão comendo, quais são os remédios que elas tomam e quais são os cuidados que eles têm com as tetas da vaca. Porque você pode dar risada, mas é um assunto muito sério. Então você veja que aqui ela resumiu muito bem assim as preocupações que os veganos têm e os motivos pelos quais eles não tomam leite de vaca, né, de nenhum animal. Então ela fala aqui, por exemplo, assim, eu não sei como as vacas são cuidadas. Foi muito honesto isso que ela falou, porque todo mundo, assim, eu posso dizer, todo mundo é muita gente, mas sei lá, 99% das pessoas que consomem leite ou que comem queijo não tem ideia de como as vacas são tratadas, sabe? Não adianta você acreditar no desenho da caixinha, porque é óbvio que não é daquele jeito. E se você é extremamente consciente, você fala, não, eu só tomo leite ali, é orgânico e tal, que eu compro, pago 5 vezes mais, mas diz no site que as vacas são bem tratadas e tal. Bom, primeira coisa, em qualquer lugar, em qualquer fazenda de leite ou mesmo, né, ou de outros derivados animais, quando o animal fica velho para aquela atividade, ele é morto. Então, assim, se você toma leite, você já está colaborando com isso. Eu não vou descrever todos os problemas do leite aqui, tem vídeo sobre isso, mas só para você ter uma ideia que o problema é sério. Agora, o que eu quero destacar aqui, e o que eu acho que a Paola levantou de uma forma muito honesta, é que no geral você não tem como saber tudo que você consome, porque assim, se você toma só o leite orgânico lá, ou então da fazenda do seu tio, sei lá o quê, mas aí você compra um negócio lá, um biscoito, alguma coisa que tem leite, você não sabe de onde veio aquele leite e você consome. Eu nunca vi uma pessoa que fala, não, só tomo leite orgânico de não sei aonde e evito
evita um pastel de queijo na feira porque ela não sabe de onde veio aquele queijo, por exemplo. Então, assim, ou você consome ou você não consome, entende? Então, o vegano ele não consome nada de leite, então não tem esse problema na minha vida, por exemplo. E a Paola tá muito incomodada com esse assunto, assim como de manhã eu comentei que o Felipe Neto tá muito incomodado com esse assunto também, e é assim que começa, galera. Vocês que estão aqui no meu canal, tenho certeza que muitos estão consumindo, talvez neste momento, algum produto de origem animal e estão incomodados com isso. É assim mesmo, isso não é hipocrisia, pelo menos não na maior parte dos casos. Isso é você começar a se mover na direção do veganismo, começar a se mover na direção do que realmente importa para os animais, que é você não consumir produtos animais. Mesmo quando você está consumindo, se você está pensando em parar, se você está se movendo para isso, principalmente, é importante e já ajuda, tá? Vamos continuar, ela continuou falando. Aliás, antes de continuar aqui a fala dela, ela, nessa mesma fala que eu estava comentando, ela falou sobre os remédios que as vacas tomam, né? A gente sabe que antibióticos são dados aos montes aos animais de produção e também às vacas leiteiras. E, aliás, esta atividade humana está causando o surgimento de superbactérias, porque à medida que os antibióticos são usados assim indiscriminadamente para prevenir doenças, e não quando a vaca fica doente eles dão antibiótico, não é isso. Eles dão antibiótico para os animais para prevenir que eles tenham alguma coisa. Então está criando superbactérias, pesquisa sobre isso, e ela fala também que ela não sabe que cuidados eles têm com as tetas da vaca. Por que ela falou isso? O maior problema da indústria leiteira de todos os tempos sempre foi e continua sendo a mastite, que é uma doença que dá no úbere da vaca, que é uma inflamação generalizada ali que causa prejuízos porque a vaca sente uma dor tamanha que eles não conseguem ordenhar a vaca, não conseguem encaixar as máquinas lá para ordenhar a vaca. A Paola falou de uma forma muito sutil, né, que cuidados eles têm com a teta da vaca, então dá a impressão que, será que o cara pega com cuidado? Não, não é isso. Primeiro que ele não pega, né? São máquinas que fazem a ordenha e tudo mais, e ela estava se referindo com certeza à mastite, e ela deve ter visto vídeos e fotos de vacas totalmente inflamadas, né? Então, eu acho que isso deve ter mexido com ela também pela questão do feminismo, que ela defende bastante, explorar fêmeas, né? No caso de outras espécies, não é a espécie humana, mas a exploração de fêmeas na pecuária é bastante gritante, assim, elas são inseminadas artificialmente, há quem chame de estupro isso, porque eles colocam lá o braço e colocam lá o sêmen para dar o bezerro e tal. Então tem muita coisa que se faz com as fêmeas na pecuária que eu tenho certeza que incomoda boa parte das feministas e tem que incomodar mesmo, né? Não é só o feminismo, na minha opinião, e aí é lógico que eu não tenho lugar de fala e tal, mas deveria também se estender às outras espécies, né? Não obrigatoriamente, né? Eu acho que a luta do jeito que é do feminismo já é muito importante, tá ok, mas eu acho que daria também para olhar para essa questão que a Paola levantou aqui, que eu acho que pegou nela pela questão do feminismo também, apesar de ela não ter falado a respeito, tá? E aí o marido dela falou em off assim: o movimento de coar parece um movimento que se faz na vaca, né? Isso quando ela já estava fazendo leite de castanha, ela estava coando, né, com um coador de voal, assim, apertando e tal. E aí ela falou assim: seria tão legal se todo mundo fosse gentil com a teta da vaca como estou sendo com a castanha. E ela incentivou os inscritos dela lá, os seguidores, os fãs, a pesquisarem a respeito dos problemas do consumo de leite. Ela, como chefe, ela usa manteiga ainda, ela toma leite, ela diz que ama queijo, que dificilmente conseguiria viver sem queijo, mas ela já demonstra que ela está incomodada com o assunto. E isso é muito importante e isso por si só já incentiva muitas pessoas a pesquisarem sobre. Eu incentivo que vocês assistam o filmevegano.com.br, é www.filmevegano.com.br. Tem o link aqui na descrição, que aí você vai cair numa página que eu fiz, onde tem o filme Dominion, que ele tem restrição de idade, então talvez peça lá para você assistir no YouTube, mas lá mesmo tem o link e tal, você consegue assistir de graça. Eu participei inclusive dublando este filme também, você consegue ouvir minha voz em uns trechos desse vídeo aí. Ali vai ter assim um panorama geral de como a gente trata as outras espécies. Eu acho que é esse tipo de pesquisa que a Paola incentiva que as pessoas façam e que por isso ela come cada vez menos carne e por isso também ela disse hoje que está consumindo cada vez menos leite animal. Se a Paola vai ser vegana um dia, olha, eu poderia dizer que sim. Eu acho que eu sou muito otimista, porque quase todo mundo que eu falo aqui, mesmo os que eu critico, às vezes eu falo assim, mas eu acho que essa pessoa talvez vai ser vegana um dia sim. Porque a maioria das pessoas que aparecem aqui no meu canal, mesmo quando eu critico, são pessoas inteligentes, sabe? São pessoas que eu acho que um dia elas vão olhar para essa questão e falar, não, isso está errado, acho que dá para mudar e eu vou mudar. Né? Não todas as pessoas que apareceram aqui são assim, mas
Eu sou um eterno otimista, por isso que eu continuo fazendo esse trabalho aqui há tanto tempo. Se você gostou do vídeo, por favor, curta. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, faça isso, inscreva-se. E em breve eu volto com mais um vídeo. Um grande abraço. Tchau.